seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Pro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre o cálculo de lead time no Power BI. E através dessa aula completa a gente vai falar sobre o que é o cálculo de lead time, como é que funciona, quais aplicações que esse cálculo tem e como é um tipo de indicador muito útil no nosso dia a dia, fazendo análise. É muito interessante para a gente esse tipo de indicador no Power BI e você vai aprender, além dos conceitos, onde é que você aplica, como é que você utiliza, como é que você faz essa medida aí no Power BI, como é que você calcula esse número no Power BI de maneira muito simples. Eu espero que você aproveite essa aula, já deixa o seu like no vídeo aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal da Academia Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Então, para a gente aprender a fazer o cálculo de lead time aqui no Power BI, eu trouxe uma base bem simples para a gente primeiro entender um pouquinho do conceito do que é um cálculo de lead time e para a gente aprender a fazer esse cálculo na prática de maneira muito rápida e muito simples. Então, o que eu tenho aqui na minha base de dados? Eu tenho alguns dados de vendas e de entrega de pedidos. Eu tenho aqui o ID daquele pedido, o ID do cliente que pediu aquilo, a data da compra aqui, então a data em que ele fez aquele pedido, a data da aprovação daquele pedido e a data de saída para entrega. O cálculo de lead time é basicamente um cálculo que mensura ali a quantidade de tempo que algo levou para acontecer. Então, se eu quiser saber quanto tempo eu levo para entregar um pedido desde que aquele pedido é aprovado, eu posso basicamente subtrair aqui a minha data de saída para entrega com a minha data de aprovação. E aí eu vou saber aqui para cada pedido quanto tempo eu levei para entregar de fato aquele pedido. Isso é muito útil quando a gente quer mensurar a qualidade de atendimento que a gente dá para um cliente, seja um cliente externo, um cliente ali da sua empresa, quanto clientes internos, quanto parceiros internos que você tem ali dentro da empresa, seja se você tem que requisitar alguma coisa do seu departamento fiscal, do seu departamento de TI, do seu departamento jurídico, quanto tempo eles levam para atender essas solicitações, ou quanto tempo você leva para atender uma solicitação. Tudo isso é calcular ali o tempo que algo leva para acontecer e na prática a gente costuma chamar esse tipo de indicador de lead time. E aí, através dele, a gente consegue encontrar quais são os potenciais gargalos na nossa operação e no nosso processo. Qual é o processo que leva mais tempo? Onde é que aqui eu estou gastando mais tempo para fazer alguma coisa? Será que eu consigo otimizar alguma coisa ali para fazer tudo ali fluir mais rápido? Para ter o processo mais fluido e mais otimizado? Então, o lead time é um indicador utilizado em praticamente todos os departamentos e muito útil. E agora você vai aprender a fazer ele aqui no Power BI. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou calculando lead time é subtrair ali o tempo entre duas datas. Então, eu tenho que pegar a minha maior data, que foi a última ação que aconteceu, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a data de aprovação, a data de saída para entrega e a data da compra. Se eu desenhar o processo ali passo a passo, o que acontece na prática é, primeiro, o cliente ele tem que comprar o pedido, depois o pedido tem que ser aprovado e depois ele tem que sair para entrega. Um pedido não pode sair para entrega antes dele ser aprovado. Não deveria acontecer isso. Não quer dizer que não possa acontecer na prática, mas isso aí já é uma situação muito fora da curva. Mas quando eu olho para o meu processo, primeiro o pedido tem que sair, tem que ser comprado, depois ele tem que ser aprovado e depois ele tem que sair para entrega. Então, nesse caso, qual é a minha maior data aqui? É a data de saída para entrega, porque é a última coisa que acontece. E antes disso, eu posso comparar então essa data com a minha data da aprovação para saber quanto tempo eu levo de sair para entrega até o momento que ele foi aprovado. Então, qual o tempo médio ali que ele demora para sair para entrega desde o momento de aprovação, ou posso fazer o mesmo cálculo ali de saída para entrega para a data da compra. Poderia também fazer um cálculo de quanto tempo ele leva para ser aprovado. Indifere, dependendo ali, você só precisa ter duas datas diferentes para você comparar essas duas datas. E aí a gente vai subtrair a maior data sempre da menor data, tá? O cálculo que a gente vai fazer aqui é comparando a data de saída para entrega com a data de aprovação. E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que calcular aqui
para cada pedido desses, eu tenho que saber quanto foi aqui o tempo desse pedido para ele ser entregue. Então, nesse caso aqui, eu tenho a data de 19/2 para entrega e 16/2 para saída. Então, eu sei aqui, só olhando, que eu levei ali mais ou menos 3 dias. Só que eu tenho que calcular isso para toda a minha tabela. À medida que a gente vai ver que a gente vai utilizar na prática, ela já faz isso, a gente não precisa se preocupar tanto. Mas só para ficar mais didático aqui, mais visual para você, eu vou criar uma outra coluna fazendo esse cálculo só para você compreender melhor o que a medida que a gente vai fazer lá no final vai fazer antes dela calcular o lead time, tá? Então, como é que eu crio uma coluna aqui no meu Power BI? Eu estou aqui na parte de dados, tá? Então, se você estiver aqui no ambiente de relatório, é só você vir aqui nesse segundo ícone na parte de dados e aqui eu tenho a minha tabela. Eu tenho que selecionar a tabela onde eu tenho essas datas. Aqui em cima para mim vai aparecer algumas opções. Se você não estiver vendo as opções, você tem que vir aqui em ferramentas da tabela, lembrando que eu estou com a tabela aqui selecionada, tá? E aqui a gente vem em nova coluna. E aí ele vai abrir a barra de fórmula aqui para eu começar a digitar a minha fórmula. Aqui do lado esquerdo, antes do igual aqui, eu digito o nome da minha fórmula. Então eu vou digitar aqui dias para entrega. E aqui do lado direito, eu vou colocar a minha fórmula. E a fórmula aqui, se eu quero diminuir uma coluna pela outra, eu vou basicamente escrever isso de maneira praticamente literal aqui. Se eu quero a data da saída para entrega menos a data da aprovação, eu vou começar a digitar data aqui e ele já vai trazer aqui as colunas para mim que tem o nome data. Eu seleciono aqui que eu quero a coluna de data saída para entrega. Pronto, ele já entendeu que eu quero essa data aqui. Se eu quero subtrair ela, eu coloco aqui o sinal de menos e começo a digitar a minha outra coluna, que é a data da aprovação, e posso selecionar aqui também. E basicamente acabou, é só eu dar Enter aqui e ele vai criar minha coluna de maneira bem simples e bem fácil. O que você tem que tomar cuidado aqui? Toda vez que a gente utiliza uma coluna de data, ele costuma sugerir essa listinha aqui de parâmetros para a gente. Ele que está perguntando aqui se eu quero o ano daquela data, se eu quero a data daquela data, se eu quero o dia, se eu quero o mês. Eu não quero nada, eu quero a data pura. Então, eu posso colocar Enter aqui, mas se eu colocar direto, como ele estava sugerindo ali, ele vai trazer esse ponto ano aqui. Você pode apagar isso, mas ele vai voltar a sugerir aqui. Então, o que você faz? Você clica em qualquer outro lugar aqui da sua fórmula e você dá um Enter, que aí sim ele vai entender que é só isso aqui mesmo, não é mais nada. E aí ele vai trazer correto aqui para você, tá? E aí a gente já tem um grande problema quando a gente está criando aqui um tipo de coluna nova para fazer isso, ao invés de fazer direto na fórmula do Power BI. Porque aqui, como a gente está utilizando duas colunas de data, ele entende que aqui também tem que ser uma data. E não, a gente quer um número ali que traga a quantidade de dias. Então, como é que eu resolvo esse problema aqui? Primeiro eu tenho que vir aqui no meu painel principal, eu vou selecionar essa coluna aqui, tá? E aqui eu tenho uma abinha de ferramentas da coluna, onde eu consigo ver aqui as formatações dessa coluna. E aqui o tipo de dados que ela tá é o tipo de dados data e hora. Por quê? Porque na nossa fórmula a gente usou duas colunas de data, então ela veio como uma coluna de data também. Para a gente resolver isso, eu vou selecionar aqui data e hora e vou mudar para número inteiro. Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero fazer isso. Eu vou colocar sim e aí sim ele vai trazer o número correto aqui para mim. E aqui eu consigo ver que para a data de saída da entrega, a minha data de saída foi 19/2, aqui foi 16/2, então realmente eu levei 3 dias para fazer essa entrega. E agora a gente pode voltar aqui para o nosso dashboard para a gente construir a nossa medida, o nosso cálculo de lead time. E a gente vai ver que é bem simples a gente fazer esse cálculo. Porém, para você se atentar a alguns detalhes importantes aqui, o que eu gosto de fazer toda vez que eu estou criando um cálculo novo no Power BI, uma medida nova. Para eu entender bem o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, eu sempre gosto de criar uma tabelinha aqui, onde eu vou colocando tudo que eu quero calcular nessa tabelinha para eu conseguir visualizar o que está acontecendo e se o cálculo está sendo feito da maneira correta. Então, o que eu vou trazer para essa tabelinha aqui que eu criei? Aqui na minha parte de colunas, eu vou trazer exatamente os campos que eu quero utilizar nessa medida. Eu trouxe aqui a minha data de saída, ele vem aqui nessa hierarquia, com ano, trimestre, mês e dia. Mas eu quero que ele apareça exatamente como ele aparecia aqui na minha parte de dados. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui na setinha da coluna e mudo de hierarquia de datas para data da saída da entrega.
E aí ele já vai ficar bonitinho aqui para mim. Agora a gente vai pegar a data de aprovação e também vai colocar aqui em cima e vai fazer exatamente o mesmo processo. Mudar aqui de hierarquia de datas para a data da aprovação e agora sim ele já está bem bacana para gente. Agora a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O Power BI ele sumariza os nossos dados toda vez que a gente coloca eles dentro de um visual. O que isso significa? Se vocês repararem aqui, antes de eu colocar a data da aprovação, eu vou tirar ela aqui rapidinho. Eu não tinha nenhuma data de saída para entrega duplicada. Tá vendo que as datas não se repetem nunca? Por quê? Porque eu estou utilizando só a coluna de data da saída para entrega. No momento que eu coloco aqui a data da aprovação, ele começa a repetir várias datas de saída para entrega. Deixa eu inverter a ordem aqui para colocar como estava antes. Agora eu comecei a repetir aqui as minhas datas de saída para entrega. O que isso significa? Porque antes eu não tinha nenhuma data de aprovação. Agora, como eu tenho, ele está mostrando a data de saída de entrega para cada data que eu tenho de aprovação de pedido. Então, essa data de saída da entrega aqui, eu tive ela para um pedido que começou no dia 2, para um pedido que começou no dia 6, para um pedido que começou no dia 8 e por aí vai. Então, eu tenho várias combinações possíveis entre essas duas datas. E o que acontece aqui? Eu também posso ter isso para clientes, tá? Se eu trouxer aqui a minha coluna de cliente, eu vou trazer ela aqui, o meu ID do cliente, e ele aqui, como é uma coluna numérica, ele está somando. A gente vai tirar isso aqui e vai colocar isso como contagem. Então, mudei aqui na setinha do cálculo de soma para contagem. Aqui eu consigo ver quantos clientes tiveram um pedido que foi aprovado no dia 4 e saiu para entrega no dia 5. Então, veja que em alguns casos eu vou ter ali situações que para essas duas datas aqui, pedidos que foram aprovados no dia 5 e saíram para entrega no dia 9, eu posso ter mais do que um pedido. O que isso significa na prática? E se eu filtrar lá no meu banco de dados, se eu pegar aqui a data de aprovação, vou clicar com o botão direito aqui, colocar copiar valor e ir lá no meu banco de dados e procurar esse valor aqui e ver aqui o que saiu para entrega no dia 5, eu tenho duas linhas, eu tenho duas entregas dessa forma. E aí o que acontece? Aqui eu tenho que eu levei um dia para fazer essa entrega. E aqui eu levei um dia para fazer essa entrega também. Eu tenho duas entregas nesse mesmo dia. E isso pode gerar um erro para a gente. Por quê? Porque se eu simplesmente pegar a minha dias para entrega aqui, que foi a coluna que a gente fez anteriormente, e trazer ela aqui para o nosso visual, o que vai acontecer? Ele vai dizer que a quantidade de dias que eu levei para fazer essa entrega aqui foram de 2 dias. E isso está completamente errado, porque eu consigo ver aqui que se eu sair para entrega no dia 5 e a aprovação foi no dia 4, eu levei um dia. Por que ele está trazendo aqui o 2 dias, então? Porque ele está somando a coluna aqui de dias da entrega para todas as linhas que eu tenho. Então, se eu tiver 3 linhas dessa aqui, ele vai somar isso 3 vezes. E a gente pode ver isso na prática se eu ordenar aqui a minha tabela pelos dias aqui que tem mais quantidade de clientes. Então aqui eu também levei, olha, um dia, do dia 14 do 3 até o dia 13 do 3, é um dia de diferença, mas como eu tenho 5 entregas naquele dia, ele está somando aqui todas aquelas entregas e está falando aqui que a minha quantidade de dias, em média, aqui foi de 5, o que está completamente errado. Como é que eu acerto isso? Primeira coisa, basicamente a gente vai ter que mudar esse cálculo aqui de soma, porque como ele é uma coluna de número, ele traz automaticamente ali o cálculo de soma. A gente pode mudar aqui e trazer aqui para o cálculo de média. Isso já vai acertar o nosso cálculo, tá? Isso já vai resolver a nossa situação e basicamente aqui o meu cálculo de lead time ele está pronto para a gente. Só que existe uma outra forma muito fácil de você fazer esse mesmo cálculo que a gente fez aqui, sem ter que criar uma coluna, sem ter que ficar ajustando ali o tipo de dados. O cálculo de lead time, a gente consegue fazer esse mesmo cálculo através de uma medida chamada Average X. Como é que a gente faz essa medida? Eu vou selecionar aqui a minha tabela de entregas, tá? E eu vou vir aqui em nova medida.
eu vou chamar essa medida de média de dias para entrega. E essa fórmula é muito fácil da gente fazer. Eu vou começar a escrever AVER aqui. Ele já vai sugerir aqui algumas fórmulas aqui. A que a gente quer é esse average x aqui. Esse average x, ele calcula ali a média de alguma coisa depois que a gente faz um cálculo ali básico, tá? Então, o que eu preciso passar para essa medida aqui? A tabela onde eu quero fazer esse cálculo, tá? Então, eu quero fazer com as colunas da minha tabela de entregas. E essa expressão aqui que ele pede aqui, que ele diz para a gente que a gente tem que colocar aqui, é justamente o cálculo que eu quero fazer antes dele fazer a média. Então, como é que funciona isso? Se eu quero calcular a diferença entre a saída para entrega da data da aprovação, tudo que eu tenho que fazer aqui é colocar exatamente aquele cálculo que eu fiz anteriormente, da data da saída para entrega menos a data da aprovação. E aqui vai um detalhe especial quando você está usando esse tipo de medida aqui. Nesse caso, quando você estiver trabalhando com uma medida, eu sugiro que você, toda vez que estiver utilizando uma coluna de data, você selecione aqui o ponto date, tá? Isso vai evitar que você tenha alguns tipos de problemas. Toda vez que você estiver utilizando uma coluna de data, ele já vai sugerir o ponto date ali para você. Então você não precisa se preocupar. Você vai colocar aqui a data e vai colocar aqui o ponto date. Então, aqui, data da saída para entrega, ponto date, menos a data da aprovação aqui, ponto date, e a gente fechou a nossa fórmula. O que essa fórmula faz na prática? Exatamente tudo que a gente fez até agora. Ela vai pegar primeiro e diminuir aqui, linha a linha, a data da saída da entrega para a data da aprovação e depois vai fazer automaticamente a média. Então, a gente vai ver que a gente vai ter muito menos trabalho, porque se eu trouxer essa medida aqui para cá agora, a gente vai ver que a gente tem exatamente o mesmo resultado com muito menos trabalho do que a gente teve. De maneira muito mais fácil, a gente conseguiu calcular o lead time. E para a gente fechar esse vídeo, não desliga agora, porque tem uma coisa que você tem que se atentar aqui quando você estiver utilizando esse tipo de medida, tá? Que é muito importante você ter ciência para você entender o que acontece aqui no Power BI. O Power BI, como eu disse anteriormente, ele agrupa os dados. Então, eu estou dizendo aqui que se eu tenho aqui a coluna de data de aprovação e data de saída para entrega, ele está agrupando todas as datas de aprovação por todas as datas de saída para entrega. O que acontece? Se eu voltar no exemplo que eu dei anteriormente e tirar a data de aprovação para ficar só a data de saída para entrega aqui, o que vai acontecer? O cálculo aqui vocês vão ver que mudou. Por quê? Porque eu não tenho aqui mais especificado qual é a data de aprovação. Então aqui o cálculo que ele está fazendo é para todos os pedidos que saíram no dia 5, qual foi a média de entrega deles? Para todos os pedidos que saíram no dia 8, qual foi a média do tempo deles? Se eu tirar essa data de saída de entrega aqui, ele vai mostrar o tempo geral. Se eu colocar uma outra data aqui, só a data de aprovação, ele vai fazer aquele mesmo cálculo, mas considerando ali só os pedidos baseados na data de aprovação deles. Então, para todos os pedidos que foram aprovados no dia 2/1, qual foi a média deles? Então, esse cálculo vai se modificando à medida que você altera o contexto ali. Isso é muito bom, porque se você quiser saber ali, a partir da data de aprovação, quanto tempo leva, você só coloca a data de aprovação aqui. Se você quiser só saber da data de saída, quanto tempo leva, é só você colocar a data de saída aí. Mas isso é só para você não estranhar que esses números eles se modificam. O cálculo se modifica de acordo com o contexto do que você bota aqui no seu gráfico. Então, essa foi a nossa aula de lead time. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de indicador. Isso aqui é muito útil para você utilizar em vários relatórios aí no seu dia a dia e medir tempos de processo e otimizar processos através desse tipo de indicador. E eu quero saber agora se você está realmente comprometido com o seu desenvolvimento em Power BI. Se você estiver realmente comprometido, eu só vou te pedir uma única coisinha, é um desafio para você muito simples. Eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo falando hashtag até o fim, para eu saber que você está realmente comprometido, que você chegou até o final desse vídeo e está vendo aqui esse pedido que eu estou fazendo para você de deixar esse comentário. E não se esquece de já deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade aqui da Academia BIPRO. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.